para acabar com esse conhecimento. E a gente vê, por outro lado, também, que ao mesmo tempo que Leonardo da Vinci ele enaltecia mais a linhagem do João Batista, né, que dessa linhagem foi seguindo e deu origem a uma sociedade secreta chamada o Priorado de Sião, né, e ela deu origem a isso, e no qual Leonardo foi o guardião, o grão-mestre dessa sociedade aí, tá? E a gente vê outros, né? Outros pintores como Botticelli e Michelangelo que exaltavam a linhagem de Jesus e Madalena. Então, havia esse contexto dos artistas, né? Mas que até aí eles era normal, essa parte dos artistas, assim, um em cada tempo, um no seu tempo, eles faziam essa exaltação. Aí, o que aconteceu? A igreja começou a querer tomar esses povos, né, a dizimar. Mas antes dessa guerra dos cátaros, que durou muito tempo, tá? Madalena subiu um pouco para o norte da Europa e se encontrou com o povo celta e passou os ensinamentos também para o povo celtas, que são os povos nórdicos, que são os reis do norte maior, né, que a gente conhece, e passou o conhecimento para eles ali, e depois eles subiram lá, voltaram para a terra deles, e ela voltou para o sul da França. Tem uma caverna no sul da França, essa caverna, e a energia dessa caverna, quando as pessoas passam para os locais onde Maria Madalena morou e viveu, eles sentem uma energia diferente. Nessa caverna, o que acontece com as pessoas que entram lá, na qual ela morou? Porque era uma caverna grande, tem escadas, tem todo um espaço. As pessoas que entram nessa caverna, começa a Kundalini das pessoas começa a sublimar. Então, do corpo das pessoas que passam por lá, que têm a sorte de irem visitar, começa a sair uma fumacinha, que é a Kundalini sublimando, né? E as pessoas ali têm um certo descontrole das emoções. Alguns dizem que esse descontrole acontece para os que têm de certa forma a linhagem dela, né? Então a linhagem dela, então eles têm esse descontrole, ou começa a dar risada, ele ri e chora ao mesmo tempo, e acontece muitas coisas assim dentro dessa. E na cidade de René e tem uma cidade que é ali de perto, que você chega na cidade, é a Catedral de Saint-Baume, que é essa catedral onde a Madalena morava ali. Aí nós temos um padre que se chamava Berenguer Saunier, que era um padre que, de repente, ele ficou rico da noite para o dia. Ele ficou milionário. E aí ele reformou a catedral, tá? Ele reformou uma catedral na cidade de René de Château, que ele reformou toda a catedral, e nessa catedral de René de Château, ela é lotada de simbolismo, porque dizem que ele encontrou os papiros e escritos, né, dos quais contavam a história, os aprendizados de Jesus. E todo esse conhecimento, essas histórias, elas estão escritas, gente, nos evangelhos apócrifos, que nós temos os evangelhos de Madalena, de Filipe, de Pedro, de Tomé, enfim, que a igreja colocou como apócrifos, que a igreja quis esconder totalmente, para que nada disso fosse falado para as pessoas, para que ninguém pudesse ter esse contato com isso. E o Saunier, né, ele encontrou papiros da história de Jesus, dos ensinamentos, ele encontrou vários papiros, e ele se enriqueceu e conta a história também, e que ele reconstruiu e reformou essa catedral de René de Château,
e ela é repleta de símbolos, e contam também que ele conversava com umas certas pessoinhas, né, que iam ali na floresta conversar. E a gente tem outras personagens da história também, de mulheres, né, que também tinham seus amigos, que elas iam na mata conversar, receber orientação. Joana d'Arc foi uma também, né? E todas as grandes mulheres da história, elas tiveram o seu par equânime, né? Trabalhando junto, em conjunto, né? Enfim. E o Jacques Sunnier, aí ele descobriu isso tudo, passou, reformou a catedral. Então a igreja esperou ele reconstruir toda a catedral, porque ele ficou muito rico da noite para o dia, e ele reconstruiu toda a catedral. Então, quando a gente vai nessa catedral, tem imagens do Sunnier conversando com pessoas diferentes, tem muito simbolismo, muita coisa dentro dela, que assim que ele terminou de construir a catedral, ele foi afastado da igreja, né? Ele foi retirado dos quadros da igreja, foi retirado, e aí ele passou todo esse conhecimento, tudo que ele descobriu para um amigo, que a Jacques Sunnier logo morreu, né? A gente não sabe de que maneira, e então ele morreu, e esse amigo dele, antes de ser assassinado, porque esse amigo foi assassinado, ele passou todo o conhecimento para uma mulher. E essa mulher, logo em seguida, ela teve uma doença que ela não conseguia falar nada, nem tampouco escrever nada. Então aí a gente pode meio que entender o que foi que aconteceu, né? Que dessa história de Sunnier surgiu uma sociedade também secreta, que a França é o berço de muitas sociedades secretas, que qual era a finalidade delas e qual era a função delas? Era a de guardar conhecimento, de conseguir passar e manter vivo o conhecimento que a igreja queria ocultar, né? Aí a catedral, e daí o Sunnier ele construiu essa igreja, tá? Que era na cidade de René de Château, e, e nessa cidade ele construiu essa igreja com uma torre, que é a chamada Torre de Magdala. E essa Torre de Magdala, ela tem uma vista enorme para um vale lá da França. E que Sunnier vivia olhando por essa torre, ele vivia olhando em busca de tesouros, em busca de tesouros de conhecimento e de riquezas que Madalena teria escondido por ali. E é uma região da França que até hoje eles têm esse... Tem gente buscando, caçando tesouros ali, os tesouros de Madalena. E tem um quadro, olha aí, a Dala e o vale, tá vendo? Então ele ficava olhando muito nesse vale em busca de pistas para descobrir o segredo. E acontece nessa cidade, nessa cidade, nesse René de Château, que as pessoas entram nessa cidade e os relógios param de funcionar. Então, a gente não sabe se é o tempo zero ou se é uma questão de magnetismo do local que faz com que os relógios parem. Aí as pessoas visitam a cidade, os turistas todos visitam, isso é até hoje, tá, gente? Visitam, andam por tudo ali, quando eles saem, os relógios voltam a funcionar. Mas enquanto estão ali, nada funciona. Então, ainda não se tem pistas concretas do que é, se é magnetismo ou se é o tempo zero, tá? Então, aí nós temos os evangelhos da Madalena, esses evangelhos apócrifos, eles foram descobertos no século III,
tá? Então, eles estavam escritos em grego e em copta. E ali esses evangelhos contam bem detalhadamente a história dos dois, de Madalena, de Filipe, de Madalena e Jesus, né? Que foi quem escreveu, quem acompanhou muito Madalena foi Filipe, que começou a escrever os evangelhos dela, né? Então, ali a gente tem Bartolomeu, a gente tem todos os outros apóstolos.